Bom dia, graça e paz, tudo bom com vocês? O sábado no Novo Testamento é o que nós estamos estudando essa semana, não é isso? Então, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 9. Hoje, quarta-feira, nós vamos falar sobre o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana qual é? Domingo, não é isso? Quando Cristo apareceu pela primeira vez, após ter ressuscitado, porque os discípulos estavam reunidos. João, capítulo 20, verso 19, diz: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Então, o que é que houve? Os discípulos estavam juntos ali porque estavam com medo dos judeus. Aí diz como a segunda visita de Jesus confirma que ele não estava estabelecendo um novo dia para adoração, um dia diferente para adoração. Jesus esteve com os discípulos novamente 8 dias depois, ou seja, na segunda-feira, não no domingo. E aí, o verso 26 do mesmo capítulo que a gente já leu, diz: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Pai seja convosco. Cristo não estabeleceu um novo dia de adoração. Ele esteve com os discípulos depois, quando ele ressuscitou, no primeiro dia da semana e depois na segunda-feira. Era aleatório, certo? Como o ato de separar ofertas em casa comprova que Cristo não estabeleceu o primeiro dia da semana como tempo especial para adoração. Deixa eu ler para vocês. Ora, quando a colheita que se faz para os santos, fazei a vós também no mesmo que ordenei à igreja de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as colheitas quando eu chegar. Então, não era um dia de guarda, era um dia de trabalho, né? Era um dia de juntar ofertas para poder ajudar a igreja, não é isso? E a outra pergunta é: o ato de partir pão transforma o dia específico no período de especial de adoração? Não. A gente pode partir o pão todos os dias, né? E a gente não vai ter um dia de adoração todos os dias. Apesar que todos os dias nós devemos adorar a Deus. Mas um dia de descansar para Deus, um dia de abandonar as coisas seculares, é o sábado. Partir o pão não significa que é um dia de adoração. Está escrito lá em Atos 2, 42 e 46 o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveraram unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Porque a reunião em Troade continuou até depois da meia-noite. E a pergunta C, Atos capítulo 20, verso 8, 12, responde, e aí conta, eu não vou ler para vocês, vocês leem, aí conta que os cenáculos estavam com a luz acesa, né? E conta a história do Eutico, ele caiu, né? Ele ficou tomado de sono por causa do discurso longo de Paulo, e aí ele, tomado de sono, caiu do terceiro andar e morreu. E Paulo se deitou sobre ele, e ele ressuscitou. E terminou de ouvir a palestra e foi para casa em paz, né? Paulo estava ali levando a mensagem, né? Ele teve um extenso discurso porque Paulo queria que talvez não voltasse, né? Então ele estava ali passando o maior número de informação que ele podia. E o texto de Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, diz assim: o fato de o amado mestre deles estar prestes a partir atraiu muita gente, muito mais gente do que o normal. Reuniram-se no cenáculo, no terceiro andar, o lugar mais arejado e agradável para esse dia de reunião naquelas noites quentes da primavera. Na época, as noites eram escuras, mas havia luzes acesas no aposento. O senso dos perigos que o guardavam e a incerteza de reencontrar os irmãos impressionaram a mente de Paulo. O apóstolo tinha assuntos de grande interesse e importância para apresentar. Em fervoroso amor e cuidado por eles, pregou até a meia-noite, né? Então, essa necessidade que Paulo tinha de falar, né? Por isso a pregação foi até a meia-noite. Que dia é de fato o dia do Senhor e qual é a importância de entendermos isso?
Marcos 2, 28 diz, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Ponto. Gênesis capítulo 2, verso 1 diz, assim foi concluído os céus e a terra em todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Neste dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Então, sétimo dia, a gente já viu que o sétimo dia é o sábado. Sábado, inquestionavelmente, a gente já viu que a sexta-feira é um dia antes do sábado, o sábado está no meio, entre a sexta, né, e o domingo. Vem a sexta-feira, o sábado e logo após o domingo. O sétimo dia do Senhor nosso Deus é o sábado. E o sábado do Senhor nosso Deus é um dia depois da sexta-feira e antes do domingo. Podem vir amanhã ou mais tarde acontecer de que o sétimo dia da semana é o domingo. Isso é lei humana, lei criada pelos homens, porque é de Deus. O sétimo dia é o sábado, um dia depois da sexta-feira, um dia antes do domingo. O domingo não será nunca o sétimo dia de repouso dado por Deus no Éden. Certo? Apocalipse 1, verso 10 diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombetas. E Isaías 18, 13 diz assim, se desviares no teu pé do sábado de fazer a tua vontade, no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo, do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. O sábado tem que ser um dia deleitoso, santo, né? Um dia digno de honra, né? E o Senhor diz que esse dia é um dia onde nós não devemos fazer nossa própria vontade. Nós devemos fazer a vontade do Senhor. Se a luz da verdade alcançou você, revelando o sábado do quarto mandamento e demonstrando que não há base na palavra de Deus para a observância do domingo, e mesmo assim você se apega ao falso sábado, recusando-se a santificar o verdadeiro que Deus chama meu santo dia, você recebe a marca da besta. Quando isso acontece, quando você obedece ao decreto que ordena parar de trabalhar no domingo para adorar a Deus. Embora saiba que não há nenhuma palavra na Bíblia demonstrando que o domingo é diferente de um dia de trabalho comum. Então você consentirá em receber a marca da besta e recusará o selo de Deus. Bom, eu creio que isso é definitivo. A gente já entendeu qual é a marca, né? Qual é o sinal de Deus. Está lá em Ezequiel 20, 20, o sinal entre Deus e seu povo. É o Santo Sábado. A gente já entendeu qual é o dia do Santo Sábado, né? Onde ele está na história. Depois da sexta, antes do domingo. Nós já entendemos que o sábado é o sinal de Deus. Então o domingo é o sinal da besta. Que Deus nos abençoe. Que depois de todo esse entendimento, nós não venhamos a abandonar essa verdade para poder obedecer a Satanás. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu aguardo vocês, permitindo Deus, amanhã para nós continuarmos esse estudo. Eu sei que hoje foi um pouco longo, mas vale a pena a gente estudar a palavra de Deus, né? Às vezes a gente perde um tempinho do nosso dia para ouvir coisas que não glorificam a Deus, que não honram a Deus. Então, ganhar alguns momentos do dia aprendendo a palavra de Deus é maravilhoso, é perfeito. Que Deus vos abençoe, que Deus me abençoe. Conto com as vossas orações por minha vida e pela minha família, e eu estarei orando por todos que estão estudando a palavra de Deus todos os dias. Fiquem com Deus. Deixe o seu like, tá certo? E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham conhecimento pleno da verdade de Deus e recebam o selo de Deus na sua vida. Ok? Aguardo vocês amanhã, permitindo Deus. Até lá.